A gente vai resolver a questão de número 164 do Enem de 2009. Essa questão ela tem pelo menos duas formas diferentes de resolver. Tem o jeito tradicional, que é um pouquinho mais trabalhoso, e a gente vai começar por ele para você poder revisar um pouquinho de trigonometria e alguns conceitos que são bem importantes. E tem o que eu chamo de modo ninja. Ela dá para resolver com menos de 10 segundos. E como você tem uma média de 3 minutos, um pouquinho menos de 3 minutos, para resolver cada questão no Enem, essa é uma habilidade que você precisa desenvolver. Você precisa economizar tempo aonde der. Então vamos lá. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Então a gente tem esse retângulo aqui que está representando a propriedade e essa área, esse setor circular, ele representa a parte de extração de ouro, que tem um valor maior. É um quarto de circunferência de raio 1. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a quantos por cento da área total? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que se esse círculo, se essa circunferência, ela foi dividida em 3 partes iguais e a quininha de um retângulo sempre forma um ângulo de 90 graus, então cada um desses setores circulares aqui tem um ângulo de 30 graus. Tranquilinho? Então a gente tem um ângulo de 30 graus aqui. Eu sei também que essa altura do retângulo aqui, ela tem um comprimento total aqui de 2 km, baseado nesse lado de cá. Já esse pedacinho aqui eu não sei quanto vale, eu vou chamar de x. É tentador você querer chamar de 1, é uma aproximação válida, mas não tem um exato aqui, eu não posso afirmar isso com certeza, tudo bem? Então a gente vai primeiro descobrir o valor de x aqui, para poder calcular a área desse triângulo retângulo aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a trigonometria. Olha só, repara que eu tenho aqui um ângulo de 30 graus e contrário a ele a gente vai ter um cateto oposto, que vale x. E adjacente a ele, encostadinho nele, a gente tem um cateto adjacente que vale 2. Então eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente. Qual é a função trigonométrica que trabalha com cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então eu posso escrever aqui que a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Você pode tirar daquela tabelinha que você coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1. De lá você consegue concluir que tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto aqui é x e o cateto adjacente vale 2. Olha só, repara que o enunciado ele deu para a gente aqui o valor de raiz de 3 sobre 3 calculado já. Então, raiz de 3 sobre 3 é 0,58, aproximadamente. Então, a gente vai substituir aqui essa informação. Então, 0,58 é igual a x sobre 2. Então, eu coloquei 0,58 no lugar de raiz de 3 sobre 3. Esse 2 aqui está dividindo o x. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade aqui, multiplicando 0,58. Então, a gente pode escrever assim, x é igual a 0,58 vezes 2. 0,58 vezes 2, vamos fazer aqui no cantinho, 0,58 multiplicado por 2. 2 vezes 8, 16. Então, é 6, vai 1. 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. 1, vai 1 de novo. 2 vezes 0, 0, com 1, 1. Então, 116 aqui, só que a vírgula ela volta 1, 2 casas, então ela vai voltar 1, 2 casas aqui embaixo também, e vai dar 1,16. Percebeu que esse valor aqui de x ele é um pouquinho maior do que 1? Dava para utilizar esse valor aqui como aproximação? Dava, ia chegar perto da resposta. Mas agora a gente sabe o valor exato, 1,16.
Beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa comparar a área desse triângulo retângulo aqui com a área total da propriedade. Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar calculando a área do triângulo retângulo, então. Deixa eu ganhar um pouquinho de espaço aqui. A área do triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2. Essa área vai ser, então, base, que é o nosso 1,16, vezes a altura, que é 2 km aqui, tudo isso sobre 2. Repara que esse 2 pode cortar com 2, então a área é o próprio 1,16. 1,16 km² é a área dessa região aqui. Tudo bem? Agora a gente precisa encontrar a área da propriedade total. Bom, como a propriedade é um retângulo, né? Então a área vai ser igual a base vezes a altura. E a área da propriedade vai ser base, que é 3 km, vezes a altura, que é 2. Então a nossa área total é de 6 km². Tudo bem até aqui, pessoal? Agora a gente vai comparar esses valores e chegar na nossa resposta final. Uma regrinha de 3 simples. Olha só, 6 km² é 100% da minha área. Então 1,16 vai ser o x. A gente pode multiplicar cruzado aqui. 6 vezes x, 6x, e 1,16 vezes 100 vai dar 116. É só andar com a vírgula 2 casas aqui para a direita. Tranquilinho? Agora a gente vai pegar esse 6 aqui que está multiplicando o x e vai passar para cá, dividindo 116. Então a gente tem aqui que x é igual a 116 dividido por 6. Vamos fazer essa conta aqui e a gente já mata o nosso problema. Então vamos lá. 116 dividido por 6. Vou pegar 2 casas aqui. 1 vezes 6, 6. 11 menos 6 vai dar 5. E a gente abaixa o 6 aqui. Bom, aqui dá para fazer por 9. 9 vezes 6, 54. 56 menos 54 dá 2. E aí, como não dá para continuar a conta, a gente coloca uma vírgula aqui e um 0 aqui. E aí eu posso colocar 3 aqui, 3 vezes 6, 18, 20 menos 18 dá 2, e aí isso vai continuar acontecendo indefinidamente, né? Deu uma dízima periódica, 3, 3, 3, etc. Então 19,3 é o percentual da propriedade aí que coube a João. A nossa alternativa correta aqui é a alternativa E, um valor bem próximo de 19%. Mas vamos lá, pessoal, lembra que eu te falei que tem um jeito ninja de fazer? Tinha como fazer essa conta com menos de 10 segundos? Que fórmula mágica é essa? É o seguinte, pessoal, repara que a propriedade ela foi dividida em 3 partes. Se ela tivesse sido dividida em 3 partes iguais, cada um dos filhos teria recebido 33% da propriedade, mas claramente a divisão não foi feita de forma equitativa, de forma igual para todo mundo, certo? João claramente foi prejudicado. Se ele foi prejudicado, ele tem que receber menos de 33%. E se ele tem que receber menos de 33%, o único valor menor do que 33% aqui é 19%. A alternativa é isso aí. Se tiver ficado qualquer dúvida, coloca aqui no comentário e a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço.